E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Eu quero saudar você, meu querido irmão, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu te pergunto, você sente paz quando você ouve essa mensagem? Você se sente de uma maneira confortável e mesmo estando debaixo de um turbilhão de problemas, você ouve essa mensagem e isso não te afeta? Esses problemas não te afetam? Você consegue mergulhar nessa mensagem e sentir a paz que ela pode nos dar? E eu quero estar falando nessa noite dessa mensagem, uma boa mensagem, uma boa notícia, também chamada de Evangelho. E eu quero, de início, que você imagine uma pessoa com uma doença terminal, um câncer, que já tomou todo o corpo de uma pessoa e essa pessoa, sabendo que vai morrer, ela ouve ainda: você não tem mais nada, você vai viver. Imagina só a alegria dessa pessoa. Você consegue sentir essa alegria e essa paz, essa gratidão ao ouvir essa mensagem? Esse versículo que eu citei aqui é o versículo principal de toda a Bíblia, onde é relatado todo o amor de Deus por nós. E eu quero estar aprofundando um pouco mais nessa noite no Evangelho, né? A boa notícia, essa boa nova, que nada mais é do que a reconciliação de um Deus santo e justo, completamente santo e justo, com um povo completamente infiel e pecador, injusto. Então vem comigo, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Romanos, no capítulo 23, aliás, no capítulo 3, e nós vamos estar lendo a partir do versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Amém. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos lá, que não é uma simples mensagem, ela é a mensagem, é o nosso propósito de vida. Paulo, ele tem um encontro com Jesus, né? E ele resolve, ele decide seguir Jesus. E ele se capacita e então ele vai anunciar. Lembra o que eu disse da pessoa que estava doente e recebeu aquela notícia? Imagina, você lembra como reagiam as pessoas quando eram curadas, né? Quando Pedro e os demais saíram anunciando e iam acontecendo aqueles milagres, os cegos, os mudos, os coxos, os leprosos, qual era a reação deles quando eles recebiam aquela cura, aquele milagre? Eles saíam pulando, gritando e falavam para todo mundo o que aconteceu, né? Naturalmente é o que acontece com a gente quando a gente tem um encontro com Jesus, né? Então vamos meditar hoje nessa mensagem para ter gravado em nossa mente, em nosso coração,
para poder anunciar, como Paulo fez, como os outros apóstolos fizeram e os demais depois até os dias de hoje. Amém? E essa mensagem ela está presente na Bíblia, não simplesmente após o nascimento ou a morte e ressurreição de Cristo, mas desde o princípio, quando o pecado entra no mundo e Deus sacrifica um animal e cobre a vergonha de Adão com a pele do animal, ali já está presente para nós a mensagem do Evangelho. E no decorrer da Bíblia toda, até que nasce Jesus, e sempre foi anunciado e ali está presente a mensagem do Evangelho. E nós vimos aqui, né, no versículo principal da Bíblia, que Deus amou tão grandemente o mundo, né? E nós vimos também em Romanos, tudo aconteceu, né? O pecado e cobrindo os nossos pecados. Então vamos ver agora como que tudo isso acontece. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em Êxodo 34. Vamos ler ali a partir do versículo 5, que diz assim: E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Então, reparem comigo aqui no versículo 7, né, quando o autor ele diz ali que Deus perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Aqui ele está querendo dizer o seguinte, que Deus perdoa todos os pecados, todo tipo de pecado. Não tem pecado que Deus não perdoa. Mas ali do meio do versículo para frente diz assim, que ao culpado não tem por inocente. Então parece que há uma contradição aqui. Como que ele perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, mas depois diz que ao culpado não tem por inocente. E essa é a naturalidade da coisa. Se vamos analisar agora um tribunal, né? Um réu está sentado na frente do juiz. Vamos colocar esse réu como esse fato que teve lá em Saudades, que o cidadão matou 5 crianças e ele está diante do juiz e a natureza é o juiz vai pegar, vai julgar esse réu e vai condenar ele, vai condenar à prisão. Em outros países, né, com que a lei tem um maior rigor, talvez ele receberia uma pena de morte. Então suponhamos que esse réu senta na frente do juiz, cometeu esse crime, ele confessou o crime, tá, né, foi pego em flagrante e o juiz ele tem que ir lá e tem que condenar esse réu, correto? Mas e se o juiz pega e faz como da metade do versículo para trás ali? Ele perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado. Ou seja, não importa o que esse réu fez, mas ele está perdoado. Como que ele pode fazer isso? Como que isso pode acontecer? Né? Você acha justo, né, esse juiz pegar e absolver, falar, ó, bateu o martelo, você está absolvido, você não tem pena nenhuma para pagar aqui. Então eu quero que você analise comigo. Sempre que nós pensamos na figura de Deus, inteiramente santo e justo. Sempre que pensamos em Deus, né, os atributos mais
mais presentes ali em Deus é a sua santidade, a sua justiça e o seu amor. Como? Como que Deus poderia, então, absolver uma pessoa que cometeu esse crime tão bárbaro que chocou toda a população e consciente do que estava fazendo? Como que Deus pode perdoar? Abre lá em Salmo 32 e leia lá o verso 1 e 2. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Então, analisa comigo. Primeiro a gente viu aqui em Êxodo que ele não tem o culpado por inocente. Aqui em Salmo ele está falando que o Senhor não imputa maldade. Bem-aventurado o homem, que tem o seu pecado perdoado e que Deus não imputa maldade. E um pouquinho mais à frente, lá em Miqueias capítulo 7, no versículo 18, ele diz assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então, como que isso pode acontecer? Como que um justo juiz pode pegar um réu e absolver e esquecer? Aqui está falando que vai lançar todos esses pecados no fundo do mar. E a questão é, como que Deus pode fazer isso? Como que um justo juiz pode absolver um réu consciente do que estava fazendo? Veja lá comigo agora em Provérbios 17, versículo 15. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, analisa bem. O que justifica o ímpio. Não está justificando alguém que não cometeu nada. Está justificando o ímpio. E o que condena o justo. Ao invés de condenar o que cometeu o crime, estou condenando um justo. Então, os dois são abominação para o Senhor. E como que o Senhor, como que Deus pode passar por cima de um de seus maiores atributos, a sua justiça? Como que ele pode absolver um réu, passar a mão na cabeça desse ímpio e falar, está perdoado, não vai ser condenado? Ele se tornaria, então, uma abominação. E abrindo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, Paulo vai nos dizer assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Veja bem, aquele que não conheceu o pecado. Ali em Provérbios a gente via a condenação de um justo e a absolvição de um ímpio. Aqui a gente vê aquele que não conheceu o pecado sendo condenado, sendo morto. E o que acontece aqui? Ele se fez pecado por nós. E aqui acontece a chamada imputação, do nosso pecado, da nossa transgressão em Cristo.
Então, lá na cruz, quando Cristo é morto, Ele está recebendo de nós, né? A gente sabe muito bem o que é uma amputação, a gente, né, perder um membro, ser cortado de nós. A imputação é ser acrescentado, é o contrário. Então, é pego os nossos pecados e é enxertado em Jesus Cristo, para que possa ser apagado o nosso pecado, né? E aí começa então desenrolar todo esse dilema, né, de como que Deus pode então nos absolver, nós pecadores. Mas ainda assim, né, tira os pecados de nós. A gente ainda não estaria apto para entrar no céu, porque para ir para o céu tem que ser justo. E a gente não é justo, a gente é pecador. Apenas foi apagado o nosso pecado. E ali, da metade do versículo para frente, diz: para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, ali a gente vê o nosso pecado sendo imputado em Cristo e acontece também a imputação da justiça de Cristo em nós, para que a gente possa gozar da vida eterna, aquela promessa que nos foi feita, né, de salvação. A gente pode então, porque é apagado os nossos pecados e a justiça de Cristo, que é o real, que é o verdadeiro merecedor da vida eterna, que é o único homem que não pecou, então automaticamente o único que poderia legitimamente estar gozando dessa bênção, está entrando no céu. Então ele passa para nós através dessa imputação, é enxertado em nós a justiça dele. Por mérito de Cristo, então, a gente pode adentrar os céus, a gente pode gozar de uma eternidade ao lado do nosso Deus, não por mérito nosso, né, mas por mérito de Cristo. Então, assim começa a desenrolar, né, a desenrolar todo esse dilema, como que pode Deus, um justo juiz, passar, né, a mão na nossa cabeça, que somos pecadores, que cometemos os pecados e o que nós merecemos é a condenação. Então, dessa maneira, com a morte de Cristo, é que nós adquirimos, que nós podemos ingressar, né, no céu, que nós podemos gozar da salvação. Então aqui a gente começa a entender aquilo que Paulo estava falando para nós lá em Romanos, né, da propiciação, do pecado apagado, da transgressão e daquilo que acontece não pela nossa obra, né? Vamos lembrar que não é nosso mérito, é mérito de Cristo que nós adquirimos porque ele pagou lá na cruz. Então, a gente feriu tanto com o pecado, a gente feriu tanto a santidade e a justiça de Deus que o que acontece? Ele teve que fazer um sacrifício maior, ele teve que sacrificar seu único filho, né, para que a gente pudesse então, né, nessa maioria, nesse grande número de pessoas que cometeu tanto pecado que mereceria unicamente o fogo do inferno, né? Veja bem, Deus descarregou de uma só vez a, toda a sua ira no seu filho. Então é algo que a gente estaria pagando a eternidade toda. Jesus já recebeu para que a gente pudesse ser absolvido. Então
Pensa só em uma maravilha de cura, de absolvição, o alívio que a gente pode sentir, né? Ouvindo, analisando e aprofundando nessa mensagem. Eu queria complementar lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E no versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Glória a Deus. E aqui então a gente entende, né? Desde lá do princípio do começo da pregação, que eu citei aquele versículo que relata todo o amor de Deus por nós, né? E Ele envia seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente entende tudo aqui, que o único capaz de entrar no céu por não cometer nenhum pecado, movido de tão grande amor, ele vem e sofre, se faz maldição, se torna um maldito, né? O único puro se torna maldito, para que a gente possa, né? A gente maldito possa, a partir do momento que a gente crê, estar apto a entrar no reino dos céus. A gente entende o tamanho do amor de Deus, de entregar o seu Filho puro. Por esse motivo, a gente entende como que ele faz isso, sem se tornar uma abominação. Imagina só, quanto pecado. Deus promete para Abraão uma descendência incontável como as estrelas do céu e a areia do mar. Imagina agora tudo isso cometendo pecado todo o tempo. Aí a gente começa a entender o tamanho da ira, né? Para pagar de uma vez só. Pagar de uma vez só o que levaria uma eternidade queimando. Então a gente consegue entender aqui todo esse contexto do Evangelho. A gente consegue ver que não é uma simples mensagem, é muito mais complexo do que isso, do que uma simples mensagem. E eu sei que pode estar ficando um pouco longo, né, esse estudo, mas se você já acompanhou até aqui, então vamos concluir lá em Romanos, que é a leitura principal que a gente fez aqui e que nos diz tudo isso que foi lido, né? Todos esses versículos que explica tudo isso aqui, né? Então vamos acompanhar lá. Porque todos pecaram, Romanos 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Todos nós pecamos e não foi pouco, foi muito. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Olha só, glória a Deus. Pela lei da fé. Então, como que eu faço para participar dessa maravilha, para receber a minha herança? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter fé, eu tenho que acreditar em Jesus. Consegue olhar ali
quando começa a falar de justificação, redenção, propiciação, aí a gente começa a entender o que tudo isso significa. Porque sem derramamento de sangue não tem remissão. Lá em Hebreus 2 diz que toda transgressão recebeu o justo castigo. Então todo aquele mecanismo que tinha já não tem mais. No ano da expiação, que o sumo sacerdote oferecia um animal, borrifava o sangue no propiciatório para cobrir o pecado dos homens. Então hoje já não é mais feito, porque Cristo é a propiciação, o sacrifício vicário, que veio na condição de homem, se fez sacrifício, se deu em sacrifício, se fez maldição, e nós conseguimos entender essa frase: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aonde? Lá na cruz, se fazendo maldição, aplacando a ira do Pai, que foi gerada por nós, por tanto pecado, uma multidão de pecado. Jesus retém toda aquela ira. E tudo isso que nós vimos aqui é confirmado então depois da sua morte, quando ele ressuscita. Ele ressuscita então e vai para o Pai, confirmando que Deus realmente aceitou aquele sacrifício, né? Então, tanto amor que gerou esse sacrifício em nosso favor. É para a gente meditar, para a gente gravar na nossa mente, no nosso coração, e a gente parar de pensar em tanta abobrinha, né? Parar de fazer os nossos problemas tão grandes e parar de querer tanta coisa inútil que não vai nos levar a lugar nenhum e que nós não vamos levar a lugar nenhum. Seja recebendo essa bênção ou seja não recebendo. Não vai levar para lugar nenhum. Tudo que a gente busca aqui. E a cultura cristã hoje, não somente hoje, né, ela prega um evangelho muito próspero, né? Prega muitas curas, prega tudo que nós vemos hoje na mídia, né? As igrejas sendo lotadas, sendo cheias, tem que ter um atrativo para o público. Então, para chamar o público, não está sendo usado essa mensagem que a gente viu na Bíblia, que a gente vê na Bíblia, que a gente viu aqui hoje. E eu sei que você, de repente, você já tem essa visão, você enxerga dessa maneira, mas eu gosto de estar relembrando sempre. Esse aqui foi um dos assuntos que eu estudei por primeiro, logo que eu comecei a despertar esse interesse. E me fez muito bem. Então, sempre que você estiver no meio de um problema que você achar muito grande, você pode pegar esse texto de Romanos, leia tudo que a gente leu aqui. Você pode ler só em Romanos, que eu sei que você vai lembrar de tudo que a gente viu aqui, por que tudo aconteceu. E você fecha os teus olhos e esquece todos os seus problemas. E agradece, né? Se isso não move em você tamanha gratidão, eu sinto muito por você. Mas agradeça a Deus, porque é um amor tremendo. Vamos orar? Vamos agradecer a Ele. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai. Nós viemos aqui te agradecer, não te pedir nada. Não, Senhor. Nós viemos te agradecer. Nós sabemos
do teu imenso amor, nós sabemos da tua benevolência, nós sabemos que tu és santo e justo e fiel. Muito obrigado, Senhor Deus, por tão grande obra. Obrigado por este sacrifício em nosso favor. Papai querido, fica conosco e que essa mensagem possa nos trazer toda a paz que o Senhor quer nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.